Nesta aula veremos como abrir e importar arquivos, além de aprender a manipular objetos, conhecimento fundamental para o trabalho no Showcase. Iniciamos a aula habilitando os menus superiores. Em seguida, clicamos em File, Open e optamos pelo arquivo disponível na aula. Veja que temos o sistema de tranca de um cofre e, para exibição, ele está com o material de madeira. Fazemos agora a importação do outro arquivo disponibilizado acessando File, Import, Import File. Ao selecionar o arquivo e clicar em Import, temos uma garra de robô adicionada à cena. Veja que o objeto importado vem selecionado, o que identificamos pela grade azul ao redor das peças. Observe estes manipuladores acima dos objetos selecionados, os quais permitem fazer translação, rotação e escalonamento e são exibidos conforme os objetos selecionados. As setas retas fazem a translação e cada seta representa um eixo. Fazemos um ajuste para fora da caixa do cadeado, conforme mostrado. Para fazer a translação, basta pressionar e arrastar um eixo. Lembre-se de teclar Ctrl Z para desfazer ações indesejadas, como, por exemplo, seleção de elemento de outro objeto. As setas curvas permitem ajustar a rotação. Veja como podemos usar. Os quadrados acima das setas retas representam o escalonamento. Observe sua utilização. Observe este retângulo, o qual usamos para a translação em todos os eixos. Veja ainda este quadrado, o qual escalona em todos os eixos, garantindo a proporção. Também podemos definir valores para os manipuladores, clicando sobre eles e informando conforme desejado. Clicamos sobre esta seta e veja a caixa com números aberta, onde digitamos o valor que desejamos que o eixo avance ou retroceda. Por exemplo, no eixo azul, inserimos o valor 5, o que faz o objeto selecionado subir 5 centímetros. Se inserirmos menos 10, ele desce 10 centímetros. Ao trabalhar com a rotação, os valores são considerados em graus. E para o escalonamento, são considerados como vezes, por exemplo, ao inserir o valor 2, duplicamos o tamanho do objeto. Outra forma para definir valores para os manipuladores é acessar Edit, Transform, Transform Properties. Veja a janela aberta, onde podemos inserir valores para a posição, rotação e escalonamento dos objetos selecionados. Inserimos alguns valores para ver o resultado. Note que, ao alterar o valor da escala, o objeto não é escalonado como um todo, mas sim cada peça individualmente, o que, para muitos casos, não é nada interessante. Portanto, para o escalonamento, o melhor é usar os manipuladores mostrados no objeto. Uma possibilidade muito interessante aqui é a alteração da posição do pivô. Veja que temos os valores dos eixos X, Y e Z em relação ao centro da cena e podemos alterá-los ou usar essas opções. Com Center Pivot, centralizamos o pivô em relação aos objetos selecionados. Com Move Pivot, usamos as setas para definir a posição do pivô. Veja. O ajuste do pivô auxilia muito na rotação das peças. Por exemplo, com o pivô no centro da peça, rotacionamos ela em torno de si mesma.
Se alterarmos o pivô para determinado ponto, rotacionamos a peça ao redor dele. Isso é muito interessante para a criação de animações e veremos mais detalhes adiante no curso. Fechamos a janela. Podemos ocultar os eixos de manipulação pressionando a tecla H, mantendo assim somente a grade de seleção. Para habilitar novamente, basta pressionar a tecla H. Nesta aula, aprendemos como abrir e importar arquivos e vimos como manipular os objetos no Showcase, tópicos fundamentais para o uso do programa.